Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com a escrita. Hoje nós vamos falar sobre o papel técnico e social da gestão dos prontuários dos jovens em medidas socioeducativas da Fundação Casa. Estou muito feliz com os nossos convidados, porque são pessoas que têm uma atuação relevante dentro da instituição e dentro da área, e que servem de exemplos muito bons para toda a administração pública e privada que queira fazer a gestão dos seus documentos. Se vocês ainda não estão seguindo a escrita no Instagram, aproveita, se inscreve, curte e compartilha esses vídeos. Vem muita novidade bacana por aí. No mês de novembro, no dia 28, nós vamos fazer o segundo encontro Escrita de Gestão Documental. O tema vai ser a preservação e o acesso a documentos arquivísticos. Bom, para conversar com a gente hoje, eu vou conversar com a Daniele Almeida e com o Vinícius Guimarães. A Daniele é bacharel em administração de empresas, ela tem MBA em gestão pública e marketing e está cursando gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. A Daniele é servidora da Fundação Casa desde 2009. Atualmente, ela ocupa o cargo de assistente de direção na Assessoria de Tecnologia da Informação e preside a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Fundação Casa desde 2020. O Vinícius Guimarães é bacharel em arquivologia pela Universidade Federal Fluminense. Ele cursou História da Fotografia no SESC São Paulo. Ele atuou em diversas consultorias na área de organização de acervos, a exemplo, né, na Neurolife, na Logan C, Museu da Linha Ferroviária de Jundiaí, Furnas, Detran, Barcas, Biblioteca da Universidade Federal Fluminense, entre outros trabalhos. O Vinícius é servidor da Fundação Casa desde 2010 e atualmente ele ocupa o cargo de gerente do Núcleo de Acervo Institucional Documental UNAID. Antes de eu passar a palavra para os convidados, eu quero agradecer a presidente da Fundação, Cláudia Carleto, a chefe de gabinete, Raelen Bego Luiz, a Ana Falck, assessora de comunicação, ao Leandro Timossi, assessor da presidência, pela liberação dos servidores para conversarem com a gente aqui hoje. Nós também temos aqui no estúdio o Matheus Vinícius, que é da assessoria de comunicação da Fundação Casa. Então, Daniele, Vinícius, bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Daniele, para quem não conhece a Fundação Casa, eu gostaria que você contasse para a gente qual é a missão da instituição, quantas unidades essa instituição tem, né, no estado de São Paulo, e quantos jovens existem hoje na instituição em medidas socioeducativas. Sim, a Fundação Casa é uma entidade que ela é voltada para a Secretaria de Justiça e Cidadania, e ela tem uma missão primordial, que é o cumprimento das medidas socioeducativas, né, de internação e semiliberdade, atendendo às normas do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A missão como um todo da Fundação Casa é atender de forma direta e indireta, né, com muita eficiência, eficácia e efetividade, né, de acordo com as normas e diretrizes, mas que traga esse jovem ao retorno da sociedade e que ele seja realmente o protagonista dessa história, da própria história dele, né? E hoje a Fundação Casa, ela atende 97 centros de atendimento, mais 7 divisões regionais e a sede. Isso em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo. E com a data de ontem, nós estamos com 4.499 jovens sendo atendidos hoje na Fundação. Daniele,
nós tivemos muito interesse em trazer vocês aqui, porque vocês fazem um trabalho diferenciado dentro da administração pública, em relação à gestão documental, sobretudo, né? Vocês, eu digo que são referência para outros órgãos e para outras comissões de avaliação. Muitas vezes, na minha experiência, eu vi a resistência de funcionários quando eram indicados para integrar essa comissão, porque pensavam no acúmulo de atividades, às vezes no não reconhecimento da instituição, e a gente sabe que é exatamente o contrário, vocês têm o apoio, né, para a execução das atividades de gestão, da CADA. Então, como foi para você, quando você foi indicada para ser a presidente da CADA, e qual a importância de ter um grupo multidisciplinar, né, nessa atuação, como é o de vocês, e é um grupo bastante ativo. Nós não temos aqui hoje conosco o Leandro Timossi, da TI, mas a gente sabe que ele tem uma atuação muito integrada e muito importante com vocês. Então, qual a importância desse grupo multidisciplinar e quais as atividades que vocês estão executando hoje na CADA? A Fundação Casa, ela já atuava com a CADA desde 2012, quando houve o decreto, né, a publicação do decreto 58052. Então, ela já tinha uma CADA que já fazia um trabalho lá relevante, né? Então, com algumas mudanças e reestruturações da CADA, eu fui convidada a fazer parte desse grupo e dar continuidade a esse trabalho primordial dentro da instituição. Fui convidada pelo assessor da Previdência e, assim, foi um desafio de verdade, porque eu vim de outra área, né? Eu não tinha um conhecimento de todas as normas, o que era específico à gestão documental, porém, eu já fazia parte eu já era membro da CADA, né? Eu participava de algumas reuniões, já acompanhava alguns seminários, já ia em eliminações, mas não tinha um conhecimento tão aprofundado. Então, foi um desafio, porém, eu aceitei o desafio, né? E hoje a gente trabalha com um grupo da comissão e subcomissão da CADA, com profissionais multidisciplinares, que são de áreas afins, né? Que auxiliam com esse olhar dos documentos que a gente tem e atua dentro da Fundação Casa. Então, a gente tem documentos das áreas de psicologia, assessoria jurídica, área administrativa. Então, eles trazem esse olhar, um olhar primordial, né, com relação aos nossos documentos, né? Então, a gente tem essa continuidade do trabalho, porque até então a gente subdividiu e deu continuidade a CADA como CADA e subcomissão. São quantas subcomissões, Dani? Nós temos 7 subcomissões e uma comissão, né? Dentro dessa comissão, dessa subcomissão, a gente tem profissionais que representam a CADA em cada centro de atendimento. Então, a gente tem hoje 97 centros de atendimento, então em cada centro de atendimento, a gente tem um representante da CADA. E hoje a CADA, além de analisar os arquivos, a gente analisa o nosso plano de classificação, rever sempre que consegue o plano de classificação. A gente tem a tabela de temporalidade, é uma tabela que foi adaptada aos nossos documentos, né? A gente também tem esse cuidado com os nossos arquivos permanentes e também, ultimamente, a gente fez uma visita in loco, né, nas 7 divisões regionais, para acompanhar de perto essa produção documental e essa gestão documental, para saber como, de forma efetiva, está sendo concluído esse trabalho, né? Então, assim, a CADA, ela tem uma política de gestão documental dentro da instituição. Vocês também apresentam números expressivos em relação à avaliação dos documentos, né, separando Sim. aqueles que vão ser de guarda permanente daqueles que já cumpriram seus prazos e poderão ser eliminados. Sim. Fala pra gente esse número, porque é um número bastante expressivo, né? A gente já traz resultados, né, que a gente pode partilhar. Então, a gente tem mais de 141 toneladas, né, 141 toneladas de papéis que a gente já eliminou desde a implantação do CADA, de 2012, até os dias atuais. E a gente está em 7º lugar
como entidades atuantes na CADA, que mais eliminou documentos neste período. Eu queria falar para vocês assim que eu comentei aqui de resistências, mas esse não é o caso dessa comissão, porque eu tive contato com a Dani, né, em função de um trabalho que o Arquivo do Estado, quando eu estava lá, ia executar em parceria com a Fundação, e assim que eu a procurei, ela encaminhou todas as providências, ela abraçou esse trabalho, como ela mesma disse, não sendo da área de gestão documental, mas hoje ela é totalmente, ela abraçou esse trabalho, né, Dani? Sim, eu realmente abracei o trabalho, né, fui buscar o conhecimento do que era esse trabalho, a gente se aprofunda com o conhecimento das visitas em loco, para saber se realmente estão cumprindo as normas arquivísticas, né? A nossa preocupação não é eliminar os documentos sem ter essa preocupação, né? A gente quer eliminar, sim, dentro das regras e normas, porém a gente quer que tenha uma política de gestão documental que seja funcional, né? E que a gente abranja todos os servidores da Fundação Casa. Você sente que os servidores acolhem bem o trabalho de gestão documental, no geral, o trabalho que é feito, né, pela CADA, essa orientação, porque a comissão ela tem um papel fundamental, né, nessa implementação, formulação, né, da gestão documental. Vocês sentem que tem... A gente tem esse amplo, ampla consciência, né, de que todos os servidores têm que ter, mas que a gente precisa ainda trabalhar um pouquinho mais para que eles tenham essa abrangência ampla de todas as áreas, né? A gente disponibiliza o material no nosso site, que é o material da CADA, a gente faz de forma frequente os seminários, reuniões online, para que eles se conscientizem, mas a gente acompanhou de perto isso, viu que realmente eles têm essa consciência, eles abraçam essa ideia. É um trabalho assim de semear diariamente, né, para colher esses bons frutos, né? Sim. O Vinícius é arquivista de formação. Isso é muito bacana dentro de uma instituição, porque a gente sabe que na administração existem muitos órgãos que não têm, né, o cargo de arquivista. E aí vocês vêm somar e fazer e orientar, né, e dar esse grande salto, né, também de qualidade. Então, eu sei que a preocupação com a documentação e com os prontuários dos jovens em medidas socioeducativas, ela é antiga na Fundação Casa, mas eu queria que você contasse para a gente os avanços, né, que você vem sentindo desde o seu ingresso na Fundação Casa como arquivista e esse trabalho que você vem aí plantando esses anos todos, né? Muito interessante a sua pergunta, Eliana. Eu entrei na Fundação em 2010, né, através do concurso. A Fundação viu a necessidade de investir em profissionais da área devido à sua extensão de documento, né? Mas esse arquivo já era organizado desde a década de 60 com o senhor Sérgio Ranalli. Mas cabe lembrar que em 2009 entrou uma historiadora, né, para o Centro de Documentação, Ana Cristina, e aí teve essa visão de ampliar os horizontes já para a questão técnica da documentação, e aí contrataram aí 2 arquivistas, eu e o Vitor, e junto com a Ana e a equipe, a gente conseguiu aí dar um diferencial para esse arquivo da Fundação Casa. Uma coisa importante, o Vinícius está mencionando aqui o Sérgio Ranalli. E eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Ranalli, né? E ele era um apaixonado pelo arquivo. Então, graças a esses funcionários, servidores da administração pública que têm esse apreço, esse cuidado, mesmo não tendo, né, Vinícius, a formação, mas tendo a consciência da importância da documentação, né? Tantas vezes o Sérgio Ranalli nos procurou dizendo, né, precisamos de fato fazer a gestão adequada com todo o cuidado que já se tinha, né? Então era uma figura ímpar dentro desse trabalho, né, Vinícius?
Isso, na verdade, Eliana, com o avanço aí das tecnologias, né, quando a gente chega em 2010, o arquivo existia, mas a gente começou já a pensar a parte técnica, dividimos em áreas essa documentação, área de arquivo, área de higienização, área de protocolo. Então a gente começou a mudar a questão da visão do arquivo e também levar para o servidor a importância desse documento para a instituição. Então a gente tinha lá uma equipe que começamos a capacitá-los para atender a demanda da fundação e fomos aperfeiçoando esse trabalho até a data de hoje. Né? Conta pra gente, que eu acho muito bacana, sobre o espaço. Vocês têm um espaço próprio para o arquivo, tem a questão do mobiliário que você se movimentou, né? A gente sabe das dificuldades de conseguir recursos materiais, muitas vezes, recursos humanos, mas conta aqui para o pessoal sobre esse espaço e essa estruturação, né, do espaço, organização. Atualmente a gente tem aproximadamente 700 mil prontuários, né? Parte dele digital, a partir de 22, e 600 mil de documentos físicos, né? Quando eu cheguei em 2010, existia um arquivo deslizante para acondicionar esses documentos. Porém, a gente, com a parte técnica, fomos nos organizando para aproveitar o espaço dos arquivos deslizantes. E, em 2014, nós, através de parceria com o servidor do Arquivo Público do Estado, conseguimos uma doação de um arquivo da ETEC, que aí melhorou o nosso espaço ainda mais para acondicionar esses 600 mil documentos. Cabe lembrar que a gente tem uma parte desse acervo no Arquivo Público do Estado, sob custódia, e a gente tem uma equipe também que faz a indexação e organização desse documento. Então, a gente, além da Fundação Casa ter o seu próprio arquivo, a gente buscou parceria para melhorar a preservação dessa massa documental. Como que você driblou dentro da fundação? Como você inovou a questão da equipe? Conta pra gente um pouco dos seus colaboradores, que é um projeto muito bacana. A gente, em 2022, nós apresentamos para a gestão um projeto de digitalização dos prontuários, né? Só que a gente tinha uma equipe bem reduzida, né? De quantos? De 12. E aí a gente abriu um comunicado, né, em parceria com o DRH e teve a transferência de 35 servidores. Então, de 12 passamos para 46 servidores. E esses servidores eram servidores, alguns reabilitados, né, que faziam outras funções dentro da instituição, e os administrativos que já tinham uma base, mas não sabiam o que era digitalizar e o montante que iam digitalizar. E aí a gente teve que fazer uma capacitação interna junto ao DRH, teve que motivar o pessoal que eram os agentes socioeducativos reabilitados, que nem ligar um computador eles não sabiam, porque eles não tinham aquela prática, a prática deles eram outras. Que eram, eles ficavam com os jovens, eram os agentes de pátio, de monitoramento. Apoio socioeducativo. Isso, agente de pátio, eles monitoravam os jovens, eles saíam com os jovens para as atividades externas e depois se depararam com uma outra função, que é estar na organização dessa documentação de adolescente. Então, e qual que foi o segredo para motivar? Porque a gente também, né, a gente brinca com isso, mas tem na cultura administrativa, muitas vezes, quando se falava para um funcionário, vai para o arquivo, ele diz, é um castigo, eu vou trabalhar no arquivo. Então, como que você recepciona esses funcionários que não são da área, não são de arquivo, e como que você motiva? Eu costumo brincar que a gente trabalha, quem é do serviço público, trabalha com comunicação. Você precisa ouvir. Isso eu aprendi muito com a Ana Cristina, que foi minha chefe durante 9 anos, que às vezes o ouvir é melhor do que o falar. Por quê? Porque esses funcionários chegavam lá e muitas das vezes eles só queriam ser ouvidos.
E aí a gente começa a conversar, a ver, a dar oportunidade para eles desempenhar uma outra tarefa. No primeiro momento acontece aquela resistência que é natural do ser humano, que está tendo um outro aprendizado, mas depois, quando eles aprendem, quando eles começam a desenvolver, às vezes eles fazem coisas até além, já começam a consertar scanner, já começam a pensar de forma diferente, já começam a nos ensinar como manusear os documentos. Então, assim, foi uma capacitação interessante que eles chegaram cru, porém, no decorrer do tempo, eles desenvolveram essas habilidades com tanta relevância que hoje eu posso dizer que a equipe é muito boa, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar de outra forma, porém atende bem a demanda dos 97 centros que a gente trabalha com documentação em tempo real. A gente está aqui nesse estúdio, mas eles estão lá atendendo o adolescente que entra, sai, documentação, termo de encerramento, documento do judiciário. Então, hoje o arquivo é fundamental para desenvolver a instituição. Então, eu quero dar um testemunho aqui, porque o Vinícius falou de um outro braço de trabalho que ele coordena, né, que a CADA acompanha, que é o trabalho de indexação dos prontuários que estão sob a custódia do Arquivo do Estado. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho, porque era a área que eu atuava. Então, eu acompanhei a chegada dessa equipe do Vinícius, porque ele, então, destinou, né, esses funcionários reabilitados tanto para o arquivo da Fundação quanto para o Arquivo do Estado. E o carinho, a atenção com que o Vinícius trata a equipe e como eles chegaram ao Arquivo do Estado, como eles se sentiram valorizados, prestigiados, empolgados com uma atividade nova. E isso nos empolgava, nós ficávamos muito felizes, a ponto deles terem virado, parecia uma equipe só, né? Eles dentro do arquivo. Então, é uma iniciativa bacana, Vinícius, e penso que outros órgãos que falam sobre não ter uma mão de obra para a gestão dos documentos, quantos funcionários hoje, que não só para a questão da gestão dos documentos, mas que estão em áreas que eles não gostam, não se sentem confortáveis ou têm o desejo de mudar de área. Acho que isso pode fazer esse remanejamento interno e principalmente dentro de uma área tão carente. E eles aprenderam uma função, né, uma atividade, é um projeto que eu acho que serve de exemplo para outros órgãos, né? É verdade. A gente, quando fala de prontuários de adolescente, a gente está falando da história do serviço social de São Paulo. Então, a gente tem prontuário lá de 1925. Houve essa necessidade de preservação, porque a gente tem demanda para esses prontuários, a gente tem pesquisa, a gente tem os próprios adolescentes que vão atrás de seus prontuários. Então, entrando nessa questão, imagina que você tocou num ponto super importante. Qual é a importância da gestão desses prontuários, não só, né, do ponto de vista arquivístico, mas o impacto que tem na vida das pessoas que passaram pela Fundação? Então, eles consultam essa documentação, como que se dá, tem restrições para consultar, como que vocês organizaram, né, o acesso a essa informação? Cabe ressaltar que essa documentação hoje ela é toda organizada e preservada com um acordo de cooperação técnica com o Arquivo Público do Estado. Essa documentação ela é bastante consultada pelos adolescentes, pelos pesquisadores, e dentro dos prontuários há relatos, primeiro da história de vida desses adolescentes, de parentes que eles às vezes buscam, que muitas das vezes nem conhecia o parente, através da leitura do prontuário descobre uma nova família. A gente também recebe bastante pedidos de adolescentes que trabalhavam nas fazendas para fins de aposentadoria, que lá consta um registro de trabalho. Mas aí diz respeito a um momento em que a Fundação Casa, ela também cuidava dos menores abandonados, né? Sim. E se recorda até que ano a Fundação Casa
recebia esses menores? Menores Abandonados. abandonados, pelos estudos que eu faço, até 1990, que com a implementação do ECA, aí separou o que era abandono e o que era cumprimento de medida. Mas até 90, a instituição FEBEM, né, à época, fazia toda essa administração dos menores acolhidos e em medidas socioeducativas. E nós já conversamos, né, a respeito, vocês têm muitas histórias de vida interessantes, né, dessas pessoas que passaram pela Fundação Casa. Eu me recordo de você já ter comentado, assim, de jovens que foram, ou crianças, foram adotadas por estrangeiros, foram viver em outros países e buscaram a sua história, né? Você tem vários exemplos, né? Eu tenho. A gente já recebeu pessoas de outros países, né? Que foram adotados bem novinhos aqui da antiga FEBEM. Um exemplo bem clássico são 2 irmãos irlandeses que trouxeram a imprensa local da Irlanda, né? E quando chegaram aqui, eles buscaram seu prontuário, houve um acordo com a nossa imprensa à época, era até a Camila que coordenou esse trabalho, que estava junto com a imprensa irlandesa, e eles localizaram, fizeram a leitura e no próximo dia já estava junto com os parentes que nem sabiam da sua existência. E fizeram lá um vídeo, mandaram para a nossa imprensa, a Camila fez a divulgação, mas são várias histórias. Tem outra história também que é muito interessante de uma ex-interna que ela tem alto poder aquisitivo em Santos, e aí ela chegou com motorista, com segurança, e ela muito emotiva, né, pela situação dela da época. E quando eu fui ver, ela queria me dar um agrado. Eu falei, eu sou servidor público, eu não posso. Doa para uma instituição de caridade, faça Mas a gente não pode receber nenhum tipo de agrado, mas já aconteceu de tudo naquele arquivo. Tem o seu Abílio, vocês precisam conhecer o seu Abílio. O seu Abílio deu uma entrevista num projeto nosso chamado Oralidade e Memória. Ele teve na fundação, no Serviço Social de Menores, à época, né, 1940, ele teve, em 1940, no Serviço Social de Menores, cresceu lá, trabalhou nas fazendas. A gente também chegamos ao seu Abílio através desses relatos das fazendas, né, onde eles trabalhavam. Depois foi trabalhar num banco. E no projeto Oralidade e Memória, a entrevista dele diz que foi um divisor de água na vida dele, porque lá ele aprendeu uma profissão. Depois ele foi trabalhar num banco, ele esqueceu o passado dele, entre aspas, né? Que ele mudou de vida, constituiu família, e ele foi lá para agradecer a instituição por ter dado essa oportunidade para ele ser uma pessoa melhor. Então a gente tem vários tipos de relato e vários tipos de história dentro desse contexto. E assim, pensando que se essa documentação não estivesse organizada, preservada e acessível, as pessoas não poderiam recuperar. A gente está falando todo esse contexto social, mas por trás tem essa questão técnica, né, da implementação da gestão documental dentro da instituição. E vocês vivem isso, vocês lidam com vidas, com pessoas, né? E como você falou, contando a história do serviço social, é tão relevante porque muitos, né, nós sabemos, né, acompanhamos quantos jovens, como você está contando aqui, conseguiram essa recolocação, né, seja que na própria administração pública, porque tem um momento que ela absorve, né, em trabalho, nas fazendas que eu não conhecia, né, essa história, e dando uma oportunidade, né, quando sai da instituição, de reconstruir a sua vida, né? E é interessante, Eliana, que a gente não tem só prontuário de adolescente. A gente tem vários gêneros de documentos. A gente tem documento fotográfico, um arquivo maravilhoso com fotos. A gente tem os quadros que os adolescentes fazem. A gente agora publicou uma portaria
onde o NAID é o responsável pelo recolhimento desses documentos históricos que estão nas regionais. Então, há toda uma preocupação da instituição na preservação desse documento. Assim, foram passando gestões, né, na fundação, mas sempre houve essa preocupação para organização, para um trabalho diário dentro do arquivo, investimento dentro do arquivo. Vale a pena falar que, nesse momento, sempre, desde 2010 que eu ingressei na fundação, tem tido investimento, tem tido mão de obra no arquivo para fazer esse tipo de trabalho. A gente abre comunicado interno, pessoas querendo trabalhar no arquivo, porque dentro da instituição o arquivo é visto como um lugar de respeito e um lugar que as pessoas um lugar que as pessoas trabalham com uma certa tranquilidade, com uma certa um bem-estar, né, no geral. E foi uma construção, né, gente? Na maioria dos casos a gente não encontra um cenário pronto pra gente, né? Tem todo um esforço, os projetos que vocês foram pensando e conquistando, né? Acho que mostrando resultados, conquistando esse apoio, né, da alta gestão, que está vendo os benefícios, né, internamente, né, para os próprios servidores. Agora, para quem tem interesse, porque eu sei que não só os jovens, né, as pessoas que passaram pela Fundação Casa consultam, mas eu imagino que vocês tenham um grande índice aí de atendimento para pesquisadores. Então, você pode falar um pouco para a gente que tipo de pesquisa ou de que instituições, né, procuram e se alguém aqui estiver vendo, tiver interesse em pesquisar essa documentação, como que se dá esse acesso? Porque tem uma diferença do interessado para quem quer consultar, né? Sim. Hoje a gente tem a Unicasa, né, que cuida das pesquisas da Fundação Casa, no geral, né, a Fundação Casa não tem pesquisa somente no arquivo, né, ele tem pesquisa com adolescente, tem pesquisa no geral, e a gente tem uma portaria que tem lá os meios para as pessoas terem acesso à pesquisa. Geralmente são pesquisas de graduação, de mestrado e doutorado, mas também recebemos pesquisas de empresas também que quer conhecer um pouco desse trabalho e adentram através dos projetos dentro da Unicasa. Esses projetos são tramitados nas instâncias da Fundação, passou pela aprovação, já liberam para a pessoa estar pesquisando quando assina os termos devidos. Mediante uma autorização. Autorização de vocês, pode haver autorização da presidência, na verdade, né? Tá. Tem os setores envolvidos. A pessoa quer pesquisar sobre a questão do ensino dos adolescentes. Então, a área pedagógica tem a aprovação da área pedagógica e presidência. E eles podem acessar os prontuários com essa autorização? Com essa autorização, sim. Os prontuários porque são tem uma acessados. portaria de vocês específica, né? Disciplinando, né? Como os prontuários é considerado documento sigiloso, né? Então tem todo um parâmetro para essas pesquisas. Depois da lei de acesso em 2011, a gente teve que cuidar do sigilo desses documentos, questão de divulgação. Então, para atender essas questões de pesquisa, precisa estar respaldado pela instituição como manda a portaria. Agora, vocês têm notícias, assim, de outras instituições que têm a mesma missão que a Fundação Casa, o trabalho que eles executam em relação à gestão documental? Vocês têm essa troca? Vocês são procurados? A gente é procurado até com bastante frequência, porque eu acho que é uma das poucas instituições que o Centro de Documentação ele está no hall das visitas. Isso é muito legal. Muito bacana. Então, a gente acaba recebendo pessoas de vários estados que procuram a instituição por uma outra finalidade e também leva esse trabalho maravilhoso que é realizado dentro do arquivo e ficam assim, nossa,
vocês fazem tudo isso? Quantos prontuários vocês trabalham diariamente? Aí a gente comenta, a gente tem 97 centros, então a gente trabalha aí diariamente com mais de 1.000 prontuários de adolescentes. Quem tiver interesse em fazer esse agendamento, entra no site, tem lá o telefone, vocês recebem instituições, recebem escolas, universidades? A gente recebe, aí tem que fazer o contato direto com a comunicação da Fundação Casa, a comunicação acompanha essas visitas, e a gente tem também os nossos guias, né, nossos instrumentais de pesquisa que indica, que tá no site da Fundação, o guia do NAID, né, do Núcleo de Acervo Institucional. Fala pra gente, então, aproveitando que você lembrou do guia, fala pra gente, conta pra gente os instrumentos de gestão documental que vocês têm lá, que vocês desenvolveram, divulga e mostra aqui pro pessoal. No decorrer desses anos de trabalho, né, dentro da instituição e em parceria com a minha antiga chefe, Ana Cristina, a qual eu aprendi muito com ela, nós desenvolvemos alguns instrumentais. Nós fizemos o guia, o inventário sumário, né? Que é aquele inventário que você detém o que tem no arquivo, que você faz entre aspas, um pente fino dentro do arquivo. Tem o inventário analítico, que é aquele inventário mais intelectual, que você faz a leitura do documento, que você quer saber a história daqueles prontuários. Nós lemos nesse inventário analítico, nós lemos mais de 2.000 prontuários de adolescente, a Ana Cristina coordenando esse trabalho. Eu tenho Muito ele bacana. aqui para quem quiser pesquisar, ele vai ficar disponível, tá? Lá no nosso centro de pesquisa. De 1925 a 1935. 1925 a 35. Nós temos o nosso guia também, que trata do acervo, fala qual tipo de acervo tem lá no NAID, Núcleo de Acervo Institucional. Então ali está o endereço para o pesquisador, está todas as informações. Tem lá na nossa página da web, né? Então, quem tiver interesse, nós estamos aí à disposição para atendê-lo. E tem alguns livros, vou dar um exemplo aqui, que foi da Eliane Bernal, que ela fez um estudo técnico dos prontuários e teve a divulgação, mas tem o Roberto da Silva também, que era professor da USP, que também foi interno. Que é uma história do professor Roberto bastante conhecida. A gente tem alguns exemplos de trabalhos realizados com essa documentação dos adolescentes. Tivemos a oportunidade de participar de algumas exposições de fotografia também dos adolescentes antigas, que está no nosso acervo. Na inauguração do Parque do Belém, nós fizemos uma exposição em parceria com o Parque. Então é um Muito trabalho bacana, que a gente sim. não para, a gente está sempre Sempre em movimento. Sempre em movimento. E o interessante, né, todo esse trabalho do arquivo, mas o trabalho da CADA, né, eu iniciei, né, a nossa conversa falando que eu acho essa comissão muito integrada. Sempre nas reuniões que eu participei com vocês, né, um grupo integrado, coeso, vocês fazem atuações articuladas. Isso garante, né, esse bom desempenho, né, essa conversa com a TI, com a assessoria de imprensa, ter o profissional da área de arquivos, né, toda instituição deveria ter esse profissional que traz essa bagagem, né, porque senão nós vamos ter muitas letras mortas, né, muita legislação não implementada. E não basta, eu penso que não basta a gente falar só em obrigatoriedade. Tem que fazer porque cumprimento do decreto, não. Cumprimento do decreto. Eu penso que a gente tem que mostrar os benefícios e conscientizar, como vocês mesmos falaram, em relação principalmente à administração pública. Aquele que não se sente tocado, porque tudo depende do quê? Da atuação das pessoas. Exatamente. Como que a gente tem uma Fundação Casa que tem um trabalho de ponta em relação à gestão dos seus documentos e outras instituições que estão patinando ainda, porque não sabem, né? Não tem um projeto. É preciso ter um projeto, né, gente? É um projeto. A gente tem também as atribuições da própria CADA, né, que a gente disponibilizou em portaria normativa 438.
Então, todas as informações são repassadas, né? Desde do site da Fundação, portaria normativa, a gente normatiza também toda a subcomissão da CADA, a gente publica o nome das pessoas envolvidas na gestão documental para que realmente tenha essa consciência e eles tenham esse compromisso do que é a gestão documental. E que a CADA, ela precisa, né, ela tem representantes de todas as áreas, mas ela precisa que os funcionários sejam o braço de apoio nessa execução, né? Porque a CADA não vai executar em todas as unidades o trabalho, né? Ela tem um papel muito mais de formular, de orientar, não é isso? O Estado inteiro, né? Imagina se a gente não teria braço para executar esse trabalho e trazer esses resultados se não fosse realmente essa subcomissão, esse comprometimento de verdade com os trabalhos. Agora, vocês contaram para a gente assim, sobre um trabalho incrível, né? Sempre me tocou muito, tanto o trabalho de vocês quanto a questão social, né? O impacto na vida das pessoas. Eu imagino aquele que procurar a sua documentação, o que equivaleria também se um servidor for procurar o seu prontuário funcional e não encontrar a sua informação preservada, acessível, né? Eu acho que vale para o atendimento ao cidadão, vale internamente, né? Vale para a eficiência das atividades que são executadas, né? É interessante, Eliana, até você comentar sobre essa questão que a Fundação Casa hoje, desde 2022, ela é totalmente online, os seus documentos, prontuário digital. A gente não imprime um documento há 2 anos, porque houve um trabalho em parceria com a CADA, houve um trabalho em parceria com os setores envolvidos, na época a DTI, agora é a TI, e isso proporcionou o que? Mais agilidade, o acesso mais rápido, o usuário que pede através das plataformas Fala São Paulo, ou carta de próprio punho no gabinete para dar vista ao seu prontuário, ele tem um acesso de forma muito rápida por causa desses meios de reformulação do arquivo, né? A gente estava comentando que de 25 até 2022, papel, documento textual. De 22 a 24, a gente já tem um outro olhar para o arquivo, uma outra forma de trabalho que vem trazendo benefícios para a instituição e para o usuário que depende desse serviço. Porque vocês já estavam organizados no analógico também, né? Porque aqueles que atribuem a eficiência só à tecnologia, mas uma tecnologia que não vem acompanhada de procedimentos, de nada vai valer. Vocês já tinham, né, essa organização? Já tínhamos a organização, já sabíamos exatamente os documentos que compõem cada prontuário, o prontuário do servidor, o prontuário do adolescente, né? Isso tudo é normatizado. Então, ficou mais tranquilo a gente fazer esse trabalho. Porque criamos os formulários, né? A CADA disponibilizou o formulário, não propriamente o sistema eletrônico, e, enfim, era só preencher e incluir os documentos dentro do prontuário, e assim também como o prontuário do servidor. Bom, agora, diante assim, de tantas conquistas, eu quero perguntar para os dois, né? Primeiro aqui para a Dani. O que você vê ainda como desafios na área de gestão documental, sobretudo no setor público? Né? Mesmo com tantas conquistas, o que ainda é desafiador, ainda, né? Temos um desafio, que é conscientizar todas as esferas da instituição, a importância da gestão documental, porque a nossa função não é só guardar os documentos, né? Nós somos detentores e guardiões de um bem muito precioso, que é a informação, que é a nossa história. Então, nós estamos guardando o que é de legado, o que ficou de legado, né? Então, nós somos detentores da informação e da nossa história. Então, a conscientizar todas as esferas, todos os servidores, todas as áreas da importância da produção e da gestão desse documento. E para você, Vinícius?
Acho que o maior desafio, Eliana, seria motivar a equipe, né? Que, poxa, você quando trabalha em um centro de documentação, pode acontecer de ser um serviço rotineiro, né? Então, é assim, você trabalhar e atuar com uma equipe grande como a nossa, de 46 servidores, e você está motivando o tempo inteiro, aquela questão que eu falei anteriormente, a escuta. Então, isso é um desafio diário, questão da motivação. E você está guardando um documento por 80 anos. Sim. Como será prazo, daqui né? para frente? Por isso que eu falo investimento, que se não houver investimento, prontuário eletrônico hoje. Hoje a gente diz que ele está na nuvem, e amanhã? Então a gente tem que pensar sempre que esse prontuário tem que ficar com acesso para o seu usuário por 80 anos. Então acaba sendo um desafio também com essas mudanças tecnológicas. Existem documentos que vão viver aí mais do que a gente. Mas eles ficarão, né? A gente tem deixado esse legado, né? Acreditamos que os próximos gestores que acompanharem esse trabalho também irão seguir ainda de uma forma muito mais digital, informatizado, né? Com inovações, né? Para o setor público. Quem quiser encontrar a Daniele, o Vinícius, os contatos, Ares, vocês estão no site. Vocês querem deixar o e-mail aqui para quem tiver? Quero deixar um e-mail. Meu e-mail é daniele com 2 L Silva @sp.gov.br, né? Para esclarecer dúvidas, para marcar alguma reunião, trocar experiências. Eu acho que isso é bem importante porque no nosso decorrer da jornada a gente fez muito isso. A gente buscou informações em outras secretarias, buscou cases de sucesso para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Deixe seu e-mail também, Vinícius. Meu e-mail é viniciusg@sp.gov.br e o nosso telefone é o 4635-3808. Estamos aí à disposição para visita. Eu adoro receber o pessoal lá, mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente, quando faz o que gosta, assim, é prazeroso sempre. E, assim, eu não nasci dizendo que ia fazer arquivologia, porém, eu sou apaixonado por essa profissão e não me vejo em outro espaço, a não ser... Hoje a gente fala dentro dos arquivos, não, porque o nosso arquivo é digital, mas trabalhando com documentação, seja ela qual for o tipo. Sim. Gente, eu quero agradecer demais a vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Vocês sabem da minha admiração. Eu tive o prazer de trabalhar com vocês, né, de estar envolvida em ações com vocês enquanto estive no Estado. Então, vocês são um exemplo dentro da instituição para outras instituições. Vocês são muito aplicados, sempre atuantes, participando de eventos do próprio Arquivo do Estado, de outras instituições, porque vocês buscam conhecimento, experiência, esse aprimoramento. Então, eu queria muito que vocês compartilhassem essa experiência com os pares de vocês, um exemplo dentro do governo do Estado de São Paulo, e acho que uma referência também para outras administrações públicas e privadas. Então, eu estou muito feliz. Eu sei que tem muitos outros exemplos e muitas outras situações que vocês vão poder compartilhar, né, com a escrita ou em outras oportunidades com outros órgãos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e meu muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero deixar registrado também o meu muito obrigada, né, pelo reconhecimento. E por você trazer temas tão importantes e sensíveis, que só agregam o nosso conhecimento. Muito obrigada. Nós aí estamos agradecendo essa oportunidade, Eliana, de expor um pouco do nosso trabalho, né? E é uma felicidade muito grande, assim, poder conversar um pouco num bate-papo sobre arquivologia, sobre documentação. Olha que coisa maravilhosa. Muito bom. Gente, então nós chegamos ao final desse episódio. Estou muito feliz porque a Escrita ela é uma empresa
de consultoria, de prestação de serviços, né, em gestão documental, mas nós temos um interesse muito grande com a formação, a capacitação dos agentes públicos, dos agentes privados que lidam, né, com a gestão de documentos. Então, temos a felicidade de termos parceiros tão bons e tão queridos e que têm nos atendido prontamente. Então, quero lembrá-los mais uma vez, aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam, curtam os nossos vídeos, compartilhem. Nós estamos também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vem muita coisa boa por aí, capacitações, vamos continuar com o bate-papo e com o nosso evento em novembro. Um abraço para todos. Até!